Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Nesta série de vídeos, nós vamos aprofundar o conhecimento que você já tem sobre comunicação humana. Vamos falar sobre habilidade de escuta, assertividade, como ser mais persuasivo, como resolver conflitos e como dar e receber feedback. Para isso, nós vamos usar como base a minha obra fundacional, que é o livro Habilidade com as Pessoas. Neste trabalho, nós vamos considerar, capítulo por capítulo, o conteúdo do livro Habilidade com as Pessoas. Este vídeo que você está assistindo agora é um vídeo de apresentação. É um vídeo em que eu comento partes do livro Habilidade com as Pessoas e como ele foi escrito. E também é um anúncio, é um prelúdio do que nós vamos fazer ao longo desta série de vídeos. Você perceberá que a metodologia usada nessas videoaulas, como eu quero chamar, são formas de abordar o assunto de maneira bem formal, porém bem direta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o exemplar do livro, Habilidade com as Pessoas, que é esse que você vê aqui. Vou indicar o trecho do livro em que eu estou trabalhando naquela videoaula. Vou fazer a leitura de trechos do livro e comentar isso. Em alguns momentos, eu sinto a necessidade de ler o conteúdo na íntegra. Então, nós vamos fazer isso em alguns capítulos em que estão contidos ali o corpo teórico do meu trabalho. Mas nessa aula de hoje, nós vamos fazer mesmo uma introdução, uma apresentação do conteúdo. Duas coisas são muito importantes de serem ditas aqui. Não é necessário que você compre o seu exemplar do livro Habilidade com as Pessoas. Mas se você quiser acompanhar estas aulas usando para isso um exemplar do livro, fique à vontade. Aqui no link abaixo, aqui, na descrição desse vídeo, é possível você encontrar o seu exemplar do livro. A edição que eu estou usando aqui é a edição capa dura, mas você pode também usar a edição capa flexível. Então, no link você tem a opção de escolher qualquer um dos dois exemplares, à medida que você quiser, relembrando que isso não é necessário para você acompanhar o conteúdo destas aulas. Mas, Simon, eu quero ter o livro para ir lendo junto com você, fazendo anotações nas margens, e para mim é interessante. Bom, fique à vontade. Para este projeto, ou seja, para desenvolver a sua habilidade de comunicação, você consegue fazer isso acompanhando estas aulas. Então eu peço desde já que você deixe o seu contato, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que têm interesse na arte da comunicação. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma breve apresentação deste projeto, que é o Habilidade com as Pessoas em videoaula, e essa técnica que nós vamos usar aqui de abordagem do conteúdo, ela é muito interessante porque a ideia de transformar o livro em vídeo, ela surgiu junto com a publicação do livro ainda em outubro de 2015. Então, a primeira etapa desse projeto era publicar o livro Habilidade com as Pessoas. A segunda etapa é transformar cada capítulo em uma videoaula. Então é isso que nós vamos fazer nesse projeto Habilidade com as Pessoas. Nós vamos transformar cada capítulo do livro em uma videoaula. Eu tenho certeza que isso vai ser muito produtivo. Outra coisa importante de se dizer é que a urgência do tema me fez produzir isso de maneira, vamos dizer assim, amadora. Apesar de eu estar gravando aqui com o microfone, com alguma iluminação, tem gravador externo aqui para não perder o áudio. O objetivo principal é transferir o conhecimento. Não é que você compre o livro, não é que você veja o vídeo até o final, não é que você dê o seu joinha, compartilhe. O meu objetivo não é este. Se você acompanha um pouquinho do meu trabalho, você sabe que eu tenho uma vida offline. E essa vida offline me consome muito tempo e energia, atendendo os meus clientes de consultoria, fazendo meus trabalhos de coaching, dando as minhas palestras. Então, não é possível que eu viva como um youtuber. Então, a minha proposta aqui
não é viver como youtuber. Eu não quero ganhar nada com isso. Por isso que eu estou popularizando esse conhecimento em vídeo. Então é muito importante que isso fique claro. Por quê? Porque eu estou gravando isso no meu escritório. Eu não estou gravando isso numa produtora, não estou fazendo essa filmagem com recursos profissionais. Então é muito provável que você vai escutar aí barulho de carro passando na rua, o cachorro da vizinha que não fica quieto hora nenhuma, barulhos na oficina aqui, que tem uma oficina mecânica ao lado da minha casa. Então, são coisas vindas da realidade. O ponto principal é que eu não posso esperar que tudo esteja perfeito para fazer esse trabalho. É claro que você vai ver aqui um conteúdo de profundidade, um conteúdo com muito valor. O meu objetivo é levar valor para a sua vida relacional, é agregar valor nos seus relacionamentos, na pessoa que você é, mas eu não posso ficar esperando as condições perfeitas. Tem uma frase muito comum no empreendedorismo que é a seguinte, né? Se uma coisa merece ser feita, ela deve ser feita, mesmo que de uma forma imperfeita. Se uma coisa merece ser feita, ela deve ser feita, mesmo que de uma forma imperfeita. Então essa é a premissa que orienta a gravação desses vídeos. O meu objetivo é fazer algo com o mínimo de edição possível, novamente, porque eu tenho uma vida offline, ou seja, eu tenho conta para pagar como todo mundo. Então eu não posso ficar aqui perdendo tempo com edição de vídeo, com edição de imagem, com correção de ISO. O cachorro latiu, vamos dar pausa aqui e voltar do começo. Não tenho tempo nem paciência para isso. Mas eu vejo que a urgência do tema é tão grande que eu não posso ficar esperando as condições perfeitas. Tá bom? Então vamos começar. Um dos meus avós viveu numa época, meu avô materno, viveu numa época em que as cidades não tinham rede encanada de água. Então, as famílias precisavam ter na propriedade uma cisterna ou um poço para extração de água, né, e para armazenar água. E o meu avô fazia o trabalho de cavar os buracos. E um dia, conversando com meu pai, durante uma atividade de trabalho, ainda na adolescência, eu falei assim: pai, peraí, como é que eu vou fazer esse serviço? O senhor está falando aí que o vô cavava poço? Mas como é que ele ia cavando? Porque quanto mais fundo a pessoa vai, menos ar ela tem. Então, como que ele fazia para encontrar água sem ficar sufocado? E aí meu pai disse assim: é porque a boca do buraco era grande. E aí, depois de muito tempo, eu vim a entender esse segredo que eu quero compartilhar com você. O que garante profundidade num trabalho é a amplitude da pesquisa. Da mesma forma que a boca do buraco tem que ser grande para você alcançar profundidade, para você conseguir profundidade sobre um assunto, você tem que ter uma amplitude de temas ao redor. Olha que interessante. O meu avô só conseguia cavar fundo porque a boca do buraco era grande. E o segredo da profundidade é a amplitude. Quando você vê uma obra como o livro Habilidade com as Pessoas, com 429 páginas, eu ia falar 430, com 429 páginas, tratando de um assunto aparentemente pouco valorizado pelas pessoas, que é a comunicação. Ao longo das aulas nós vamos ver como que as pessoas têm essa mania de ver a comunicação como algo secundário. Neste livro, a gente trata a comunicação como algo fundamental, como algo necessário. E quando você vê que uma obra como essa tem um impacto tão positivo como o livro Habilidade com as Pessoas tem, você vê que a amplitude gerou profundidade. Quando eu falo amplitude, é claro que eu estou me referindo também ao valor que o livro Habilidade com as Pessoas tem do ponto de vista teórico. Porque, como você sabe, a comunicação ela tem uma natureza multidisciplinar.
Ela combina com filosofia, ela combina com psicologia, ela combina com teorias da cognição, ela combina com teorias da informação, combina com cibernética, combina com jornalismo, né? Cultura e comunicação de massa, combina também com comunicações de grupos, o aspecto social da comunicação. Então, pode-se dizer que a comunicação, ela não está, a comunicação é. Parece que a iluminação deu uma pequena pausa aí. Vamos ver o que eu faço aqui. Peraí. Melhorou, né, gente? Melhorou. Bom, muito bom. Então, vamos retomar a linha de raciocínio, né? São coisas da realidade, como eu te disse, né? Se eu tivesse pensado que o refletor de LED não ia dar certo, talvez desse certo, né? Então, são coisas da realidade. Eu acho que é importante acontecer isso, porque aí você vê a verdade do que eu estou fazendo aqui. Não tem objetivo de enganar você em momento nenhum, tá bom? Então vamos lá. Como eu estava te explicando, é a amplitude de uma pesquisa que garante profundidade. E o livro Habilidade com as Pessoas, ele foi tratado dessa forma. Eu não tive preguiça de pesquisar nada. O trabalho de pesquisa levou aí mais ou menos uns 5 anos, para poder equacionar todos esses temas. Você vai ver que aqui a gente trata a comunicação do ponto de vista artístico, científico, filosófico e prático. Simon, como assim? Arte não no sentido pós-moderno da palavra, em que a palavra arte se refere apenas a artes plásticas, mas a arte no sentido da Idade Medieval. Da Idade Média, quando a gente falava das 7 artes liberais, como por exemplo o trivium e o quatrivium. São 7 vias de expressão. As 3 primeiras, do trivium, gramática, retórica e lógica, são as artes da mente. E as outras 4 artes são as artes das coisas. Quem explicou isso muito bem foi o professor Monir Nasser, né? Tem um vídeo fantástico disso no YouTube. Mas o meu objetivo sempre foi tratar a habilidade de comunicação interpessoal como uma forma de expressão do trivium e do quatrivium. As 7 artes liberais são, na verdade, 7 formas de expressão do homem no mundo. E nos nossos dias, a comunicação interpessoal assume também um papel de arte liberal. Eu não arrisco a dizer que é uma 8ª arte. Pode rir aí, se você é muito fã da Idade Média, você pode até criticar, deixa aí o seu comentário aí embaixo. Para mim é muito importante saber isso. Mas logo você vai entender a relação que eu estou fazendo entre as artes liberais e o estudo da comunicação. Estudar as artes liberais do trivium e do quatrivium nada mais trazia ao sujeito do que a condição de uma pessoa melhor. O indivíduo se tornava uma pessoa melhor. O estudante de artes liberais, ele não estudava para obter um diploma, nem para conquistar uma profissão. Pelo contrário, ele estudava para ser um homem livre. Aquilo apenas tornava o indivíduo uma pessoa melhor. E a ideia de estudar comunicação também não é ser um melhor vendedor. Eu vou estudar comunicação para ser um líder melhor. Eu vou estudar comunicação para ter um casamento melhor. Não. A comunicação vai proporcionar a você tudo isso como tabela. Mas o principal benefício de se conhecer a comunicação é viver livre de problemas de ordem interpessoal, que é onde você for se relacionar com pessoas, você vai ter problemas. Eu trabalhei para um cliente que ele dizia assim, tem 2 pessoas, já começa a dar problema. E de fato, uma equipe, ainda que pequena, gera problemas. Mas o objetivo de estudar comunicação não pode ser apenas ser um líder melhor ou ser um vendedor melhor. A ideia de estudar comunicação é ser uma pessoa melhor. E é isso que uma arte liberal fazia. Outro ponto interessante aqui
é que a arte liberal não proporcionava ao sujeito aumento de receita. O sujeito não fazia isso para ganhar dinheiro, ou como já disse, para pegar um diploma. Ele fazia isso para ser uma pessoa melhor e, consequentemente, ser um indivíduo mais capacitado, mais preparado para fazer ou exercer qualquer profissão que quisesse. Tá certo? Então, que fique bem claro isso. A comunicação é tratada aqui como uma arte liberal. Outro ponto interessante é o conceito de arte presente na palavra do latim ars, do grego techne, que significa aquilo que é ordenado ou toda espécie de atividade humana submetida a regras. O seu campo semântico se define em oposição ao acaso, ao espontâneo, ao natural. Ou seja, a comunicação sendo tratada como arte, ela é o oposto da comunicação ao acaso. Ou seja, quando você conhece as técnicas de comunicação para desenvolver habilidades de comunicação específicas, você para de agir no improviso. Existe um efeito colateral disso, nós vamos tratar disso em aulas posteriores, nós vamos falar sobre isso na aula sobre naturalidade, mas a ideia que você entenda aqui é que como técnica, como arte técnica, a comunicação permite a você que você seja um indivíduo mais preparado. Essa é a ideia, né? Porque a arte, ela é um conjunto de regras para dirigir uma atividade humana qualquer. Então, toda vez que você usa uma regra, um conjunto de técnicas para uma atividade específica, você está agindo de uma forma artística. É claro que eu falei para você também que o livro assume um caráter científico. Neste sentido, a comunicação, ela é ciência mesmo. Por quê? De acordo com o Dicionário Globo da Língua Portuguesa, vou ler para você na íntegra, ciência é todo saber que se adquire por meio de meditação, um conjunto de conhecimentos coordenados e sistematizados relativos a certo objeto, assim como tudo o que é suscetível de formar preceitos e regras. De novo, se existe uma técnica, um passo a passo, se existe um preceito, se existe uma regra, nós estamos falando de uma arte-ciência. Nós estamos dizendo que a comunicação é tanto arte, no sentido de liberar, como também ciência no sentido de organizar a atividade humana. Para o professor Daniel Gil Pérez, do Departamento de Didática das Ciências Experimentais da Universidade de Valência, na Espanha, o conhecimento científico tem 5 características. Isso eu vou ler na íntegra porque eu acho que é muito interessante, é muito válido. A primeira delas é o pluralismo metodológico, ou seja, existe um método que guia o trabalho de pesquisa sem que, no entanto, limite o pesquisador, o que derruba a ideia de que há apenas um método científico. A obtenção de dados de diversas fontes gera o pluralismo metodológico. Pluralismo metodológico. Primeira base da ciência é você não usar apenas um método ou uma técnica para desenvolver os seus estudos. Foi o que eu fiz aqui. Eu tive amplitude de campos de estudo, por isso o trabalho tem profundidade. O segundo aspecto é a recusa do empirismo como sendo a única ciência. Isto significa que a ciência pode ser separada da observação, pois esta nunca é neutra por sofrer a influência de um orientador ou a do próprio pensamento e interesses do observador. É claro, né? Se o sujeito está observando, por exemplo, um grupo de mamíferos
com o objetivo de produzir dali um trabalho científico, o interesse do observador vai interferir naquilo que ele está observando. Então, apenas a observação pura não pode ser chamada de ciência também. Então, o que faz do conhecimento científico fruto de uma interpretação do dado observado e não dos dados propriamente ditos. Um terceiro ponto, um terceiro aspecto que a gente vê aqui do trabalho científico é que ele deve considerar o pensamento divergente e não apenas se embasar na busca de provas. Muitas verdades científicas aceitas hoje surgiram de hipóteses originadas na mente dos cientistas. Então isso aqui é importante, né? Um trabalho para ser científico e para ter um corpo teórico responsável, ele precisa levar em conta também aquilo que é contrário a ele. Você vai ver que em diversos momentos aqui deste trabalho, eu critico alguns trabalhos, alguns livros famosos que supostamente melhorariam a habilidade de relacionamento e liderança, mas que na verdade não são capazes de fazer isso. E eu provo por que não, ponto a ponto. Uma quarta característica levantada por Gil Pérez é que a ciência busca uma coerência global. Isso é o mesmo que dizer que as conclusões dos pesquisadores devem poder ser verificáveis em qualquer parte do mundo. Assim, um trabalho é considerado científico se sua metodologia for seguida em qualquer lugar e produzir os mesmos resultados do trabalho original. Então, note, a quarta característica da ciência, de um trabalho científico, é que se você pegar o mesmo conteúdo e levar para o Japão, dá certo. Para Nova York também vai dar certo lá. Se você for em Tóquio ou em Nova York, vai dar certo. Se você for em Moscou, também dá certo. Se você chegar em Brasília, vai dar certo. Por quê? Porque o trabalho ele tem uma coerência global. E por último, Gil Pérez fala que o conhecimento científico tem um sentido social. Qualquer trabalho científico feito e que acabe, por assim dizer, apenas sendo útil para a comunidade acadêmica, ele não pode ser chamado de científico, porque ele não tem uma aplicação social, ou seja, não melhora a vida de quem está tendo acesso àquela pesquisa. Então considere o seguinte, olha, a comunicação é arte, a comunicação também é ciência, e este livro, ele preenche esses 5 requisitos do Gil Pérez, que é esse professor do Departamento de Didática das Ciências Experimentais da Universidade de Valência, na Espanha, e também segue um conhecimento ordenado. Por isso que pode-se dizer que a comunicação interpessoal é uma arte-ciência. É claro que se a gente for pegar, por exemplo, os trabalhos do Stephen Littlejohn, que é o fundamento científico da comunicação, nós vamos perceber que um trabalho teórico ele segue 11 características. Recentemente eu fiz uma revisão do livro Habilidade com as Pessoas, porque eu estou ampliando esse conhecimento aqui, eu vou colocar alguns apêndices em edições futuras, e nesta revisão eu percebi que o livro Habilidade com as Pessoas, ele preenche 10 dos 11 critérios de um trabalho teórico. Então o que eu fiz aqui, na verdade, é a construção de um corpo teórico. Eu escrevi um corpo teórico sobre comunicação, sobre relações humanas. É porque eu acho que é isso que um cientista da comunicação tem que fazer, né? Ele tem que contribuir de forma social, ok? Assim, vemos que o conhecimento científico não é aquele que foi produzido apenas para os pesquisadores, nem com abrangência local, não é só hipotético, nem feito apenas de provas, e muito menos feito de um jeito só. Antes, ele é composto por tudo isso. O que a gente pode concluir disso, hein? Se um artista exprime seu conhecimento através de técnicas que funcionam e um cientista se ocupa de leis universais, buscando entender as coisas, a comunicação é, portanto, arte e ciência, porque se ocupa tanto do que precisa ser entendido, como daquilo que funciona.
Eu vou ler para vocês aqui uma citação do filósofo norte-americano do século XX, Mortimer Adler. Ele disse assim: o prático realmente tem a ver com aquilo que funciona, no curto ou no longo prazo. O teórico ocupa-se das coisas a serem vistas ou entendidas. Para tornar o conhecimento algo prático, temos que convertê-lo em regras de operação. Temos que passar do qual a causa para o que fazer com isso se quisermos chegar a algum lugar. Então, ao tornar a arte e ciência da comunicação prática, através de regras de operação, bebendo de diversas fontes, apresentando interpretações ponderadas, partindo de hipóteses razoáveis, ao buscar uma coerência global e aplicabilidade social, este trabalho, ou seja, o livro Habilidade com as Pessoas, ele é tanto artístico, quanto científico, quanto filosófico e também prático. Esse é o ponto principal. As referências deste trabalho de pesquisa, elas sempre aparecem da seguinte forma: eu cito o nome do autor, o ano da pesquisa e a página do livro do sujeito, em que estão embasadas as minhas considerações. Muitas pessoas me perguntam assim: Simon, eu vi no seu site que você tem 22 trabalhos publicados. Por que você fez do livro Habilidade com as Pessoas a sua obra de fundação? É porque é o livro mais maduro que eu escrevi até o momento. Dos 22 trabalhos, 7 já estão esgotados, né? E apenas 10 ou 12, se eu não me engano, estão disponíveis para download. Porque são livros que têm erros de interpretação. Eram livros que, apesar de ter um conteúdo legal, são livros que, na época, o autor não estava tão preparado. Esse é o ponto. Então, se você tem um livro de um autor que não está preparado, e levando em conta que todos nós estamos avançando a madureza, ninguém está pronto, hoje eu também estou mais preparado do que quando publiquei o livro Habilidade com as Pessoas em 2015. Talvez por isso agora seja o momento de disponibilizar esse conteúdo em vídeo, porque agora eu vou poder fazer essas considerações com você, coisa que por escrito talvez a gente não obtivesse o mesmo resultado. Então olha que interessante, este livro, Habilidade com as Pessoas, é uma obra fundacional. Ela começa um corpo teórico sobre comunicação, sobre relações humanas, porque é um conteúdo amadurecido. Os outros livros, por exemplo, eu ainda não tinha tido a experiência de ser pai. Então, com o livro Habilidade com as Pessoas, eu escrevi quase que como uma carta a um filho. Então, isso é importante. O que eu ensino para o meu filho, se eu tiver outros filhos, eu vou ensinar isso para eles também, e que eu ensino nas minhas aulas, é um conteúdo de valor prático também. Por isso que esse livro, ele é o livro mais interessante da minha carreira. Embora essa forma de citação dê um tom acadêmico para o livro, o risco de ser visto como acadêmico é menos pior ou menos grave do que ser visto como psicologia pop. Então, é por isso que também é importante deixar isso claro, né? Eu sou um escritor livre de padrões de linguagem. Eu não preciso usar aqui termos de psicanálise, não preciso usar termos da psicologia evolutiva, não preciso usar termos de psicologia positiva. Eu posso falar com você assim, abertamente, porque eu sou um escritor livre. Para usar uma palavra do meu termo, do meu padrão de linguagem, eu sou um comunicador livre de problemas de comunicação. Então eu não preciso me encaixar. Às vezes a pessoa diz assim: Simon, você tem colocações que são muito fora da curva, muito fora da caixa. Da caixa, né? Por que fora da caixa? Eu vou parafrasear o Clóvis de Barros. Eu nunca tive dentro da caixa. Que caixa é essa?
a caixa acadêmica. Eu escrevi o livro Habilidade com as Pessoas e terminei, concluí esta obra antes da faculdade. Então eu não tenho que dizer que o meu livro ele chegou com esse formato graças à faculdade de filosofia. Não. Este livro ele foi escrito enquanto eu ainda não tinha me formado. Então ele preserva aqui a natureza de um homem livre de problemas de comunicação. Eu fiz um esforço muito grande de resolver um problema prático com os meus estudos. Mas, e aí se a gente for parafrasear o Olavo de Carvalho, né? Quando você pega, se dedica sob um problema, como se ele fosse um paciente que está precisando de uma cirurgia e você é o cirurgião, se você coloca ali a necessidade de resolver um problema prático com os seus estudos, automaticamente você está fazendo um trabalho filosófico. Tem muita coisa que eu pensei que eu não escrevi aqui. Entendeu o ponto? E é claro, né? Nas minhas palestras, conferências, seminários, isso para falar só de treinamento, né? Nos meus cursos, eu penso coisas que eu não falo e que a pessoa não está me pagando por aquilo que ela contratou, né? Ela não me paga para pensar e não contar. Então a ideia de você desenvolver um corpo teórico, ela é muito interessante, mas o seu pensamento não pode se resumir a isso. Por isso que essas aulas em vídeo são tão valiosas, porque elas sempre vão acrescentar algo mais àquilo que o livro traz. Diferente do meu primeiro livro sobre comunicação, que é a arte de influenciar pessoas, que foi publicado pela primeira vez em 2011, neste livro eu fiz questão de falar mais abertamente sobre a relação entre influência, ética e naturalidade. Por quê? Ao desenvolver a sua habilidade com as pessoas, é natural que você se torne um indivíduo mais influente, que você passe a agir de acordo com a ética do campo social em que você atua, e isso mexe no pilar naturalidade. Então, aquilo que você fazia antes com determinados grupos de amigos, com o tempo já não cabe mais, porque existe um distanciamento. Mas, Simon, mas você não disse que o trabalho científico ele tem um aspecto social? Tem, mas eu nunca disse que esse aspecto social envolvia aproximar pessoas e sim posicionar pessoas. Então note que o trabalho da comunicação, do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais, ele vai gerar um resultado que nem sempre é a aproximação. Tá certo? É o que permite que você tire da sua vida pessoas que lhe causam problemas de comunicação. Entendeu a ideia? Então, o livro Habilidade com as Pessoas, ele culmina, o único resultado que você pode esperar disso é um posicionamento social diferente. A gente mexe aqui no pilar naturalidade. Aí você ganha mais influência e aí você se torna um indivíduo mais ético. Mas o ponto principal é que você vai se posicionar nos seus relacionamentos de uma forma diferente. Não sou autor de frases de impacto, né, de frases de efeito, mas uma coisa é importante se dizer: o modo como você se posiciona num determinado ambiente determina a qualidade dos seus relacionamentos naquele ambiente. Então, se você se posiciona como um indivíduo fraco, as pessoas vão crescer para cima de você. Se você se posiciona como uma pessoa que respeita a opinião do outro, respeita o direito do outro ter opinião, mas não a opinião dele se ela estiver errada, você vai ser um sujeito que vai ter uma boa habilidade de escuta sem perder a assertividade. Me fiz entender? Que bom. O cachorro disse que entendeu. Tratar estas 3 ideias neste livro se fez necessário porque, ao desenvolver sua habilidade com as pessoas, haverá uma mudança de posicionamento em virtude dos problemas que a comunicação ruim gerou
na maioria das pessoas. Aqui eu vou mencionar para você os problemas interpessoais do nosso tempo, a surdez mental, a necessidade de autoafirmação, a inércia cognitiva, a impotência diante do conflito e a imaturidade eufêmica. Nós vamos ter oportunidade de tratar destes assuntos um por um ao longo desta série de vídeos. Tudo isso que eu mencionei até aqui me deu a segurança necessária para fazer este trabalho, que é o livro Habilidade com as Pessoas. O ponto é que, para você se comunicar melhor, não é preciso que você adote um estilo de comunicação específico. Isso é importante se dizer, né? Se você digitar na internet aí, cursos de comunicação, vão aparecer ou cursos de oratória e, num segundo momento, cursos de locução, de adequação ou educação vocal. A ideia nunca é essa no meu trabalho. Por quê? Porque eu não quero que você se encaixe num jeito próprio de impostar a voz. Eu não quero que você adote técnicas de oratória para falar de determinada forma. Não é isso que eu quero. Eu quero, com o meu trabalho, ajudar você a ser a melhor versão de si mesmo, ajudar você a expressar a sua personalidade. Entendeu o ponto? A comunicação é a forma pura de expressão da personalidade. Então, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quem é você? O que faz você ser como é? É esta verdade que você tem que mostrar para os outros. É para isso que você precisa de comunicação. Entendeu o ponto? Se você for um artista da comunicação, um cientista da comunicação, né, caso você pesquise o assunto, se você for um filósofo das relações humanas, caso você se ocupe de resolver problemas práticos, este é o ponto importante. É importante você compreender que a comunicação serve para expressar a sua personalidade, para deixar claro para os outros a sua verdade. Recentemente eu estava assistindo uma entrevista do Bruce Lee, uma entrevista em preto e branco que ele fez no auge do sucesso no cinema. A entrevista está em preto e branco e é coisa de 25 minutos, uma coisa assim. E ele diz que a arte marcial, na concepção filosófica dele, era uma forma de expressão. Era a forma de você expressar quem você era, tornar material aquilo que era imaterial ou virtual. Por que eu estou citando isso? Não é porque casa os dois assuntos. Olha que interessante. A comunicação é a forma pura de expressão da personalidade. Então, o livro ele não vem trazer a minha personalidade sobre a sua. Não. Aqui não é o Simon sobre você. Você não vai ter que copiar o Simon para se tornar como o Simon. Não. Você vai usar as técnicas que o Simon traduziu para uma linguagem mais clara, gravou até vídeo para tornar isso claro, e vai usar essas técnicas para expressar para o mundo a sua personalidade, a sua verdade. É por isso que a habilidade com as pessoas começa com a habilidade consigo mesmo. Bom, esta foi a aula de apresentação deste projeto, o projeto de transformar o livro Habilidade com as Pessoas em videoaulas. É um projeto que eu já havia idealizado junto com a publicação do livro, mas o tempo nos é ingrato e o planejamento nos trouxe para fazer isso nesta etapa, né? Algum tempo depois, e o que foi muito bom porque eu pude ampliar ainda mais o meu campo de estudos, tá bom? Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Esta foi a aula de apresentação do projeto Habilidade com as Pessoas em vídeo, que são uma série de vídeos. O meu objetivo é gravar
pelo menos 50 vídeos sobre o livro Habilidade com as Pessoas, tornando isso cada vez mais claro para você. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência de ficar aqui durante os momentos de problemas técnicos que nós tivemos hoje, e eu prometo para você que eu vou trabalhar para que isso não aconteça da próxima vez. Um forte abraço, até a próxima aula. Inscreva-se no canal e, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, por favor. Isso vai ajudar o mundo a ter mais comunicação e menos joguinhos interpessoais. Forte abraço. Tchau.